Oi, pessoal. Eu, aqui é o professor Flávio. Parece que eu estou sentado numa cadeira de barbeiro, mas aqui está meio frio aqui no escritório, então eu estou usando essa cobertinha para me cobrir. Eu prometi para vocês que mandaria essa aula, né, porque na última quinta-feira, na última segunda-feira teve a palestra sobre democracia, daí nós acabamos assistindo a palestra e vocês não deu tempo da gente discutir. Na verdade tinha poucos alunos, tinha o César, como é o nome da menina? Esqueci o nome dela agora, eu não consigo lembrar dos nomes de vocês direito. E depois, no fim das contas, a Thalia, eu acho que estava lá também, mas tinha só 2 ou 3 alunos. Depois eu vi que o Thiago apareceu também, tinha... Ai, meu Deus, como é que é o nome da... A Giovana também estava por lá. Mas eu já tinha decidido, então, que a gente ia assistir a palestras e acabou que eu não dei aula. Então, o que eu prometi, estou cumprindo agora. Eu vou mandar o que eu iria expor para vocês, assim, para ajudar, porque vocês também deveriam ter, se vocês estivessem lá, vocês iriam contribuir, né, com observações e expondo a compreensão de vocês do texto. Então, mas eu vou mandar a minha versão aqui, porque o texto é um pouco, embora ele seja acessível, assim, não seja um texto difícil de ler, ele é um pouco, assim, o estilo dele, a maneira como as teses são introduzidas não é tão... Não segue um estilo tão tratadista, assim, como os textos contemporâneos tendem a fazer, assim, dizer, a minha posição é essa, deixar bem claro o que ele está defendendo. Então, como isso pode ter gerado alguma dúvida, assim, em vocês, eu vou fazer uma exposição apresentando o que eu acho que está em jogo no texto para ajudar vocês a depois, na segunda-feira, aí na próxima aula, apresentarem críticas aí ao Clifford, né? Então, como você sabe, eu estou mandando também, junto com essa aula, vocês devem assistir a minha gravação junto com os slides, e aí vocês vão poder acompanhar por ali. Então, o texto é um texto sobre ética da crença. A ética da crença não é uma área nova, assim, né? Porque vocês viram que o Clifford é um cara que nasceu em 1845, que é o final da Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul, então é muito tempo atrás, né? Ele viveu até 79, uns 20 anos antes da virada do século, né? Então esse tema não é novo, né, nesse sentido, é um tema antigo, mas ele ficou assim durante muito tempo, não foi abordado, assim, não foi examinado como... E hoje ele voltou a adquirir importância, né? E uma das razões dessa importância, foi isso que me motivou a escolher esse tema para vocês discutirem, é que na cultura contemporânea, assim, sobretudo em função do advento aí das novas tecnologias, a maneira como as informações circulam, a maneira como as pessoas expõem as suas crenças, assim, vocês podem encontrar vários casos que são exemplares, né, que mostram irresponsabilidade, digamos assim, epistêmica em relação às crenças que são defendidas, né, e são... que circulam, digamos assim, né, no espaço público. E assim, então, como existe, nós nos cobramos, digamos assim, do ponto de vista moral, em relação ao que nós podemos ou não podemos fazer com relação aos outros, existe, portanto, uma ética, né, que é um estudo, né, das condições da ação boa, tem surgido, né, ou tem ressurgido, né, melhor dizendo, uma ética da crença, então, que é uma investigação, é um tipo um conjunto de filósofos, né, que tem se preocupado com esses comportamentos epistêmicos contemporâneos que tendem a
a não dar o devido valor, não dar a devida atenção para as normas que regulam o comportamento não moral, nesse caso, né? Não se trata das nossas ações, mas se trata das nossas crenças, da maneira como nós apresentamos opiniões e jogamos assim, essas opiniões no espaço público, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de preocupação em oferecer aquela opinião mais ponderada, melhor avaliada, né, que tem as melhores razões a seu favor. Então, o mundo contemporâneo se tornou assim uma grande, alguns autores falam de uma guerra cultural, assim, né, como as pessoas têm visões diferentes e jogam essas visões no espaço público, e outras pessoas têm outras visões, então vira um conflito de visões, como se não existisse nenhuma posição melhor suportada por evidências, né? O que é totalmente questionável, né? Vocês vão ver que existem normas, né, da racionalidade, existem normas da racionalidade epistêmica, e é isso que o texto do Clifford tenta chamar a atenção, né, para a importância de seguir uma ética na exposição das nossas crenças, e também os riscos que existem por trás, né, daqueles que não seguem, os riscos para a sociedade de não seguir esse tipo de norma, né? Então, uma forma assim bem didática de vocês entenderem o que é essa discussão sobre a ética da crença é pensar na discussão ética que existe em relação ao comportamento, né? O que os filósofos da ética da crença estão tentando fazer é chamar a atenção que também para as nossas crenças, assim como que eu não posso me comportar de uma maneira irresponsável, assim, do ponto de vista social, do ponto de vista da minha relação com outras pessoas, porque isso pode machucar, pode causar sofrimento, pode causar dor. Esse mesmo tipo de norma existe também em relação à racionalidade. A racionalidade, eu não posso me comportar epistemicamente de qualquer maneira, porque o comportamento irresponsável do ponto de vista das nossas crenças, do doxástico, né, como chama, ele pode gerar sofrimento também, selvageria, né, uma série de conflitos do ponto de vista social. Eu vou começar então o texto, a minha apresentação, eu dividi ela em 3 pequenas partes, assim, não vou levar muito tempo, eu acho, para expor. Elas são, a primeira parte é mais geral, assim, eu vou situar a ideia como as crenças se colocam num pano de fundo da racionalidade humana, né? E como ela se distingue de desejos e outros estados mentais. Depois, na segunda parte, eu vou, então, apresentar as teses que eu considero que são mais centrais no texto do Clifford. E na última parte, daí eu vou dar só uma pequena palhinha, assim, uma ajuda para vocês pensarem como encontrar abordagens que, de algum modo, discutem, né, o que o Clifford está defendendo nesse texto. Então, a primeira questão que eu queria chamar a atenção é o lugar da crença na nossa vida, né? Vocês podem pensar, se vocês fizerem um exame rápido, assim, vocês vão perceber que a gente normalmente sustenta uma série, a crença é uma atitude proposicional, é uma atitude que nós temos em relação a certos conteúdos proposicionais. Eu posso dizer, por exemplo, eu acredito que vou encontrar o meu pai, que já faleceu quando eu morrer. Então eu tenho uma certa atitude em relação a essa crença, né? Em relação a essa proposição, eu vou encontrar o meu pai, né? Eu acredito que ela é verdadeira, eu atribuo a ela um status de verdade, e posso também afirmar, acredito que a temperatura na Terra está aumentando. A primeira, né, vocês poderiam chamar que é uma crença religiosa. Existem certos conteúdos, não sei, que dizem respeito ao que acontece com pessoas depois que elas morrem, e o Flávio atribui um valor positivo a um certo tipo de crença nesse domínio. A segunda é uma crença empírica, é uma crença sobre o mundo, né, sobre o que está acontecendo com a Terra. E eu também atribuo um certo valor positivo, né? Eu acho que a temperatura da Terra está aumentando. Eu endosso, assim, essa tese. Então, quando a gente discute a racionalidade das crenças, o problema fundamental é como que eu devo me comportar, então, como eu devo me relacionar com as minhas próprias crenças. Eu posso
eu começo ali chamando a atenção que nós podemos tratar as nossas crenças como se fosse um juízo de gosto, por exemplo, como se fosse uma questão pessoal. Se eu adotar esse tipo de comportamento, assim, esse tipo de padrão em relação às crenças que eu mesmo defendo, nós vamos, a consequência que se segue é que não teria como alguém criticar ou avaliar as minhas próprias crenças, né? Eu posso dizer, alguém poderia dizer assim para mim, mas tu não tem nenhuma boa razão para acreditar que vai encontrar com teu pai. Todo o nosso conhecimento científico, né, tende a levar à conclusão de que em algum dado momento o teu pai deixou de viver, não sei, e ele não vai mais, não persiste, né? Ele sob nenhuma forma, sob nenhum estado, a não ser a forma física, material que nós conhecemos. E eu posso responder dizer assim, tudo bem, tu pensa assim, mas eu prefiro pensar diferente. Então vocês veem que essa não é uma atitude exatamente racional, porque alguém está me pedindo indícios, por que eu tenho essa crença, e eu estou dizendo, eu tenho ela porque eu gosto de pensar assim, né? Nesse caso, então, o que eu estou fazendo? Eu não estou tratando as minhas crenças como algo que objetiva a verdade, assim, eu estou tratando elas como uma espécie de desejo. Eu gostaria de encontrar meu pai, então eu creio que vou encontrar meu pai, isso me faz bem. Eu posso ter até algum tipo de justificação para essas crenças, mas eu não estou, aqui acho que fica claro, né? Eu não estou tratando as crenças como um objeto cuja aceitação, cuja anuência deveria depender de evidências. Eu estou usando outros recursos, não sei, meu bem-estar, aquilo que eu gostaria que acontecesse, como fundamento da crença e não alguma evidência positiva, forte, né, que poderia sustentá-la. Eu posso dizer aqui, então, que crer em X, né, eu creio que X significa alguma coisa como eu gosto de pensar que X é verdadeiro, né, mesmo que isso não tenha nenhuma base mais forte, né, de suporte. Uma forma fácil assim de vocês entenderem por que essa atitude não é uma atitude racionalmente esperada, né? Não é uma atitude razoável, assim, do ponto de vista racional, tratar as crenças como se elas fossem preferências, tratar crenças como se elas fossem coisas que eu gostaria que acontecesse, então eu vou acreditar naquilo que eu gostaria que acontecesse. Uma forma de vocês entenderem isso é pensar numa distinção que é comum na filosofia da mente, que usa, né, como recurso a noção de direção de ajuste. As crenças têm sido nessa tradição, o Searle escreveu, né, sobre isso bastante, elas têm uma direção de ajuste que eles chamam de mente-mundo. Então, como é que funciona isso, né? Quando eu creio em algo, que está pressuposto nesse tipo de estado mental é que aquilo que eu represento, né, aquilo que aparece para mim como verdadeiro, tem como padrão, ou tem como fundamento algo fora de mim, o próprio mundo, né? Quando eu acredito que a temperatura da Terra está aumentando, é como se eu dissesse assim, eu tenho essa crença porque tem certos fatos no mundo que dão suporte a ela. Quando eu acredito que eu vou encontrar com meu pai, não é esse tipo de atitude, né? Que não é esse tipo de direção de ajuste que aparece, né? A direção de ajuste parece ser a direção mundo-mente, né? Que o mundo tem que se ajustar à minha mente. Eu gostaria que o mundo fosse assim. Então, são duas formas diferentes, digamos assim, de se relacionar com as nossas crenças, mas essa atitude, essa segunda atitude, ela é racional porque ela se ajusta mais às direções de ajuste dos desejos e não propriamente das crenças, né? Quando eu desejo algo, eu desejo um chimarrão aqui, esse meu desejo significa que o mundo, de alguma maneira, tem que se moldar à minha mente, né? Eu quero que alguma mudança aconteça no mundo para que o mundo se ajuste, né, aos meus próprios pensamentos. Mas esse não é as crenças, ao contrário, elas sempre querem espelhar, né, de uma certa forma, assim como as emoções também. Emoções são reações ao mundo. É como se eu tenho raiva porque aconteceu
alguém disse algo, né? A raiva não é algo que depende apenas, exclusivamente de mim. Então, se vocês tomarem que a noção de direção, de ajuste como sendo constitutiva, digamos assim, das crenças, dos desejos, e das emoções, né, de vários outros, das memórias, né, de vários outros estados mentais, vocês vão ficar claro assim, né, que a direção de ajuste da crença não é a mesma direção de ajuste dos desejos. Então, se a crença não tem essa direção de ajuste, o que é racional, o modo como nós cremos, então ele tem que ser aberto, tem que ser poroso, tem que ser passível, né, de ajuste a partir das evidências envolvidas. Não tem que funcionar como desejos em que a pessoa quer algo, né, e por isso ela passa a alimentar certas crenças como se o mundo não tivesse nenhuma relação com o que ela está defendendo. Então, se vocês tomarem, então, nesse sentido, que crenças, elas tendem ou pretendem capturar ocorrências, digamos assim, capturar o modo como as coisas são, é uma atitude, né, de endosso, portanto eu penso, né, que algo é como se eu estivesse dizendo que essa tese que está sendo apresentada, ela tem boas evidências a seu favor e por isso eu cheguei a pensar e defender isso. Se eu pensar nessa direção, vocês poderiam dizer que tem uma grande diferença entre crença e desejo, por exemplo. Vocês poderiam dizer que tem uma grande diferença entre as coisas que eu faço, a lógica, digo assim, que orienta a minha vontade, que é a lógica, né, de impor ao mundo certos fatos e querer que ele se ajuste a eles. Eu quero um carro novo, por exemplo, eu estou dizendo assim, o mundo não é assim, mas eu gostaria que ele fosse assim. Mas no caso da crença, eu creio que eu tenho um carro novo, é uma coisa completamente diferente, né? Eu só não seria racional acreditar que eu tenho um carro novo se eu não tivesse nenhuma evidência de que tenho ele, né? Então, o que está claro, assim, na crença é que ela não é algo dependente da nossa simples vontade. Não está em meu poder, digamos assim, decidir, como eu formulei ali no slide, decidir o que acreditar. Nós acreditamos naquilo que é melhor suportado por razões. Ou pelo menos essa é a forma, digamos assim, poderiam dizer a forma como um sujeito racional se relaciona com as próprias crenças. Se as nossas crenças, então, elas não são indiferentes à verdade, porque seria estranho, irracional crer de uma forma passiva, assim, sem considerar as evidências, se você aceitar, então, que a crença tem como fim a verdade, que ela é um ato, né, mental que consiste em tomar certas proposições como sendo verdadeiras ou proximamente o que tudo indica, né, que elas são verdadeiras, então vocês poderiam admitir também que existem normas para a crença, né? Então aqui o paralelo, talvez um paralelo que funciona, que é esclarecedor, é pensar não comparar crenças com desejos, mas comparar a ter crenças com comportamento moral. Assim como existem normas da ação, existem normas para crer. As normas da ação, elas são ditadas pela ação que vai produzir o melhor resultado, a ação boa. As normas para crer são as normas que vão dizer quando o sujeito, né, a crença que o sujeito formulou, ela satisfaz certos critérios, ela é uma crença bem suportada, né? Então eu posso comparar, distinguir entre crenças que são bem suportadas por evidências e crenças que não são, que não têm essa propriedade. Assim como eu posso dizer que uma certa ação, ela satisfaz os critérios para ser uma ação considerada boa, e outra ação não, né? Por isso que ela é errada ou deficiente, né, no sentido moral. Agora eu vou passar, então, dadas essas considerações iniciais, eu passo agora para a segunda parte da minha apresentação, que é discutir o texto do Clifford, né? Então, o texto do Clifford, o que está por trás, assim, o pano de fundo, são essas ideias genéricas que eu apresentei, são ideias basicamente vinculadas à racionalidade da crença, né? O que significa ter uma crença e por que as crenças têm que seguir certas normas
na medida em que eu formo, assim, que eu dou meu assentimento a elas. E o texto dele tem, na maneira como eu reconstruí, ele tem duas teses negativas fundamentais e uma tese positiva. O que vocês devem focar, assim, para a discussão é a tese positiva, mas as teses negativas, elas são correlacionadas, né? Então eu vou falar dessas três teses. Então a primeira tese negativa que ele apresenta é que a crença não se confunde com convicção subjetiva, mesmo uma convicção subjetiva forte. Então, no exemplo que eu dei antes, eu falei que eu acreditava que quando eu morrer eu vou encontrar com meu pai. Essa é uma crença que eu posso ter uma convicção muito forte nela, né? Posso acreditar profundamente, posso ser mais feliz por ter essa crença, mas ainda assim não é esse fato, não é a convicção subjetiva que eu tenho que me autoriza a acreditar, né, que vou encontrar. Segundo Clifford, o que me autoriza são os indícios que eu tenho em favor dessa crença. Se eu não tiver nenhum indício, é uma crença irracional, irrazoável, né? Então, o fato, ele dá esse exemplo, do texto do navio, que aparece bem no início do artigo. Um marinheiro, ele é alertado que o navio fez várias viagens pelos mares, né, e ele precisa ser reparado. Ele, por alguma razão, ele não quer fazer isso, não sei, não quer gastar, ou não tem tempo. Então ele rapidamente, né, conclui que o navio fez várias viagens sem nenhum tipo de problema, então agora não tem nenhuma garantia, digamos assim, que o navio vai afundar, e ele passa a atuar, a se comportar, digamos assim, em relação à própria crença dele, como se o navio fosse seguro, e resolve embarcar então para o mar, e o navio acaba afundando. Então ele diz que esse sujeito, né, fez algo errado, então ele não tinha o direito, né, de zarpar sem ter feito os reparos necessários, pelo menos investigar, né, se o navio poderia ter algum tipo de problema. Mas ele diz que mesmo que ele acreditasse sinceramente que o navio era sólido, mesmo que essa crença que ele formou a partir daquilo que ele ouviu, ele diz assim, tudo bem, o navio andou várias vezes, mas não tem nada sugerindo, né, que ele poderia afundar agora. Mesmo que essa crença fosse sólida e sincera, ainda assim ele seria culpado, né? Ele diz porque ele sabia que o navio estava velho e sabia que navios precisam de reparos constantemente, e tinha sido alertado, né, quanto à necessidade de fazer alguma manutenção. Então, para ele ter essa convicção sincera, é como se ele tivesse afastado os indícios que o navio precisava de manutenção e passasse a acreditar genuinamente na solidez do navio. Mas essa crença não torna menos culpado, né? Ele não tinha o direito de acreditar na solidez, dada a informação que ele dispunha. Assim como eu não posso dizer que eu tenho direito de ter certas crenças sobre o pós-morte, dadas as informações de que eu disponho. Ainda que eu tenha uma convicção subjetiva forte, essa convicção não é eticamente, digamos assim, né? Ela não respeita as normas da crença, né? Do modo geral. Então, uma primeira tese negativa, digamos assim, do texto é que é errado crer com base na convicção pessoal. Por mais convencidos que vocês estejam de algo, o que faz a crença ser eticamente justa, né, adequada ou responsável é a presença de indícios, não é o valor que essa crença tem para mim, as convicções que eu deposito nela, né, tudo isso não é relevante, né, pelo menos é o que diz o Clifford, né, para as nossas crenças. Uma segunda ponto negativo que ele sustenta também é que a crença não é menos errada por ter sido baseada na sorte. Vamos supor que o navegador ele está profundamente convencido que o navio dele sempre foi um baita navio fortão, um Toyota, sei lá, que nunca estraga, né? E por acaso, né, por sorte, assim, ele fez a viagem e não aconteceu nada. O navio voltou são e salvo do lugar onde ele tinha partido. Então, nesse caso, vocês diriam, bom, talvez nesse caso, se não tivesse consequência ruim,
por um mero acaso, assim, não aconteceu nada de errado, o navio não estragou, tinha uma peça do motor que está a ponto de estragar, mas nesse dia ela não estragou. Então, nesse caso, ele não estava errado, né, em acreditar que o navio estava em bom estado. O Clifford nega também essa tese, né? Ele diz o que importa é a forma como o armador chegou a essa crença, de que o navio iria resistir a uma viagem. Dado que ele sabia que o navio estava velho e dado que ele tinha sido alertado, ele tinha o dever de investigar esses fatos antes de acreditar no que quer que fosse. Então, mesmo que ele tivesse sorte, ainda assim ele seria responsável, né? Ele foi responsável, né, pela crença, porque ele não checou, ele não fez o reparo, né, que ele deveria ter feito. É errado, portanto, ele diz, crer com base na pura sorte. Acreditar que algo é verdadeiro sem provas é tão errado, né, como acreditar em algo falso sem provas. O que está errado nesse caso é acreditar sem provas ou indícios, né? Não é se a crença dele é verdadeira ou se ela é falsa. O que tudo isso induz, então, a gente a pensar é que existem certas normas que permitiriam avaliar quão bem o agente visa a verdade, são essas normas, então, que interessam para uma ética da crença, né? Assim como tem normas para a boa ação, tem normas para a crença bem embasada, uma crença que é racional. E ele, nos dois casos, ele viola a norma, né? Tanto se ele fosse um sortudo, assim, que mesmo sem fazer o que deveria, nada acontece a ele, quanto se ele fosse alguém, um crédulo, né? Uma pessoa que acredita em muitas coisas sem se dar o trabalho de verificar a base na qual a crença foi formada. O Clifford defende, então, contra essas duas, essa é a tese positiva dele, contra essas duas versões, que é sempre incorreta, é chamada também da tese da crença, chamada de uma norma indiciária, né? Essa formulação indício é uma formulação que o Eros oferece num artigo dele, tem na academia, ali, se vocês quiserem ler. Ele defende essa tese indiciária que afirma que é sempre incorreto por todos os lados, todos os lugares, para qualquer pessoa acreditar, seja no que for, com base em indícios insuficientes. Então, a norma fundamental, né, da racionalidade epistêmica em relação a crenças que o Clifford está defendendo aí é que qualquer pessoa, em qualquer circunstância, ela só está eticamente autorizada a crer naquilo que ela crê se ela tiver indícios suficientes para a crença que ela defende, né? Então, naqueles dois exemplos que eu dei no início, uma das crenças, não sei, eu estou autorizado porque eu examinei e tenho boas razões, e na outra eu não estou autorizado porque ela tem se baseado num desejo, né, e está desprezando está desprezando as evidências, né, e mesmo que eu estivesse certo, mesmo que eu encontre meu pai, ele diz essa conclusão é uma conclusão feliz, mas ela não é uma conclusão racional porque ela se baseia numa sorte, né, e não na presença de indícios que levariam o sujeito a crer naquilo que ele crê. Por que aqui vem a parte importante, então a parte crítica do artigo. Por que os argumentos a favor do indício são... por que essa regra, né, que o Clifford está sugerindo, por que ela é uma regra boa? Então, o que a gente pode dizer que tem de favorável a pensar tal como ele pensa? Então, a primeira justificação que vocês podem dar, a primeira razão assim, para aceitar a tese dele, é o que ele chama isso, eu acho que é a coisa que foi o que eu tentei enfatizar com vocês, né, para discutir esse assunto, é que existe um interesse instrumental na verdade, né, em função dos nossos compromissos morais e sociais. Se nós nos importamos com algo, quer dizer, se a gente valoriza as pessoas com quem nós convivemos, se a gente valoriza a vida em sociedade, então nós temos um certo dever, uma certa obrigação de nos importar em ter crenças verdadeiras acerca daquilo, desse mundo, né, no qual nós vivemos. Vocês poderiam formular isso de uma maneira condicional: se nós nos preocupamos com o bem-estar dos outros, então nós deveríamos nos preocupar em ter crenças verdadeiras que apoiam cursos de ações que terão consequências para terceiros.
A razão aqui fundamental então é que a verdade é útil, ela é útil para a boa ação. Se eu vou agir com base em princípios falsos, se eu vou agir sem que as minhas crenças tenham qualquer tipo de sustentação, eu posso estar colocando em risco, né, a vida das pessoas, eu posso estar prejudicando outras pessoas, né? Por isso que eu devo pensar, né, naquilo que, nas consequências que tem, né, sustentar crenças bem fundadas e crenças mal fundadas. E um segundo argumento forte é o interesse intrínseco na verdade, né? Então, como nós somos seres racionais ou que tem parte da nossa autocompreensão envolve ter certas crenças sobre o mundo, né? E essas crenças elas se definem pelo nosso desejo de descobrir como o mundo é, e como esse interesse é fundamental para a nossa autocompreensão. Então tem um interesse intrínseco, assim como nós temos interesse, por exemplo, tem um valor intrínseco na ideia de assistir uma bonita peça de teatro, uma obra de arte, sim, é algo que definidor, né, da nossa condição, também é definidor do nossa condição cognitiva, aspirar saber a verdade sobre as coisas, né, e não aceitar qualquer resposta sobre qualquer assunto, independente das evidências que eu tenho a favor dela. As crenças, portanto, elas têm consequências sociais. Ele diz, né, numa certa altura, que se eu me permitir acreditar em algo sem razões suficientes, pode ser que nada de grave advenha. E pode ser que a crença se mostre verdadeira, ou talvez eu nunca precise agir, né, com base nessa crença. Talvez eu seja uma crença minha, né, que ninguém teve acesso. Mas eu não posso fazer um grande mal para com o homem ao tornar-me crédulo, né? Desculpa. Ele diz, mas isso não é determinante, porque eu posso... Não tem como evitar fazer um grande mal para o homem na medida em que eu me torno crédulo. O perigo para a sociedade, então, não é apenas de que se passe a acreditar em coisas erradas, apesar disso ser em si bastante grave. O perigo é que a sociedade se torne crédula e que perca o hábito de testar as coisas e de inquirir a seu respeito. Nesse caso, ela se afundará mais uma vez na selvageria. Em suma, né, ele está dizendo, é sempre incorreto, em qualquer parte, para qualquer pessoa, acreditar no que seja sem provas suficientes. Então, eu tenho aqui na primeira parte dessa citação, vocês vejam que ele está mencionando que não é apenas perigoso acreditar em coisas erradas por si só, né? Porque isso já seria ruim, porque nós somos seres cognitivos, então se espera que seres humanos acreditem em coisas verdadeiras, que eles queiram ver o mundo como ele é. Mas além desse perigo, tem um perigo instrumental, então de tu formar uma sociedade que é muito crédula, uma sociedade que não tem o hábito de testar as coisas, de fazer perguntas acerca daquilo que ela acredita. Então, uma sociedade crédula é uma sociedade perigosa, é uma sociedade em que pode... Quando as pessoas começam a acreditar sem nenhum tipo de dúvida no que quer que seja, elas se tornam um risco, né, para outras pessoas, como vocês conhecem pela história. Então, esse aqui é o próximo slide, vocês vão ver, é uma citação do Aires Almeida. Ele diz que é uma espécie de definição de como funciona a ética da crença para o Clifford, né? Ele diz que se nós temos provas suficientes a favor de algo, então nós devemos acreditar que é verdade. Se nós temos provas suficientes contra algo, nós devemos acreditar que é falso e não continuar acreditando que é verdade, né? E se nós temos provas suficientes nem a favor nem contra algo, então nós temos que suspender a crença. Não devemos acreditar no que é verdadeiro nem que é falso. Seria um exemplo aí que eu dei no início, né? Eu deveria deixar de acreditar que eu vou encontrar o meu pai em algum momento, porque eu não tenho nem argumentos convincentes de que isso é verdadeiro e nem que é falso, né? Portanto, seria melhor não ter nenhum tipo de crença nessa direção. Agora, uma ética, então, da crença poderia ser resumida aqui, né,
nessas fórmulas, né, nós devemos acreditar que naquilo que nós temos indícios, naquilo que há indícios, nós não devemos ser crédulos, nós não devemos acreditar sem que haja indícios, e devemos fazer isso por razões de racionalidade e razões instrumentais. As sociedades funcionam melhor quando seus membros sustentam crenças de uma maneira responsável. O que a gente pode dizer em relação a essas teses, então, que o Clifford levanta, né, no texto? Eu acho importante, então, a primeira coisa, eu acho que todo mundo que é impactante assim nesse artigo, um artigo muito antigo, mas que ele é ele é bastante atual nesse aspecto, porque ele chama a atenção para os riscos, para os perigos, né, da ação, do comportamento moral epistêmico, né, irresponsável, que é, por exemplo, sustentar a crença sem nenhum tipo, de uma maneira que despreza, que não leva em consideração de nenhum modo as evidências, né, a acreditar coisas ou não, simplesmente porque é conveniente para os meus interesses políticos, é conveniente para os meus interesses religiosos, é conveniente, sei lá, por fatores econômicos, né, e não em função daquilo que as evidências permitem concluir. Então, esse tipo de atitude, né, é arriscada, é condenável, mas a gente precisa pensar também se e esse é o exercício que eu estou propondo para vocês, se essa é a única forma, digamos assim, de lidar com as nossas próprias crenças, né? Se tem algo que eu poderia dizer, né, contra o Clifford, então, nessa altura. E existem pelo menos algumas críticas, né, no texto do Aires Almeida, lá eu não vou apresentar para vocês, mas vocês podem encontrar lá, tem uma crítica bem explicada, como ele foi criticado. O que eu vou apresentar para vocês aqui é só uma sugestão de investigação, né? Tem um texto do Rick Piels, que é um professor da Holanda. Eu esqueci de dizer no início que o Clifford é um inglês, né? Um matemático inglês bastante conhecido. Ele fez algumas descobertas na álgebra geométrica, né? Que são reconhecidas até hoje. E esse Rick Piels, ele é um professor jovem, novo, que publicou um texto sobre ética da crença também. E ele tem defendido, então, contra as pessoas que dizem que nós não temos como responder pelas nossas crenças, porque muitas vezes as crenças elas são construídas em contextos de pobreza de informação, contextos que o sujeito não tem como manipular, né? Não tem à disposição, o mundo não é transparente, né? Muitas das nossas crenças elas são formuladas em condições epistemicamente pobres, né? Mas mesmo assim eu preciso agir, então como é que eu vou construir uma ética da crença, tal como o Clifford está pedindo ali no texto, né? Que nós sejamos sempre racionais e que a gente só defenda aquilo que tem indícios, se boa parte do tempo, né, a gente tem que tomar decisões são difíceis e com pouca informação. Como é que eu posso culpar alguém pelas crenças que ele tem, pelas ações que esse sujeito, por exemplo, do navio, né, talvez vocês podem imaginar a situação num modo um pouquinho diferente. Podem imaginar que quem está dentro do navio são imigrantes, os imigrantes estão a ponto de morrer se eles não saírem do porto e não for para o outro lado. Eles vão morrer com certeza, então eu não tenho tempo para ficar testando todas as possibilidades, né, que nem eu procurando evidências e agindo, né, de uma maneira responsável a partir das crenças que eu estou sustentando. Então, o Rick Piels discute esse problema no livro dele. Ele diz que tem uma tese sobre a carência de controle intencional. Nós nem sempre escolhemos aquilo que nós acreditamos. Às vezes as nossas crenças são construídas, né, com base em informação pobre, e isso leva a uma disputa, né? Então, se afinal se poderia defender a tese de uma ética da crença, né? Ele dá um exemplo bastante dramático, ele diz, eu cito ali o exemplo para vocês, diz que perto do final da Segunda Guerra, em abril de 1945,
os alemães estacionaram uma frota de 3 navios na Baía de Lübeck, o capitão Arcona, o SS Deutschland e o trio Tillbeck. Eles encheram esses navios com 10 mil sobreviventes dos campos de concentração e prisioneiros de guerra. E em maio de 45, o comandante da Força Aérea Tática Britânica, o Sir Arthur Cunningham, ordenou um ataque a todos os navios germânicos no Báltico, incluindo esses 3 navios. E ele não tinha, né? Quando ele ordenou, óbvio que ele ordenou o ataque indiscriminado, porque ele não tinha conhecimento desses fatos, né? Que esses navios estavam cheios de sobreviventes e de prisioneiros de guerra. Por exemplo, ele acreditava falsamente que havia apenas homens da SS e outros soldados alemães a bordo. E todos os 3 navios foram afundados. A maioria dos guardas da SS sobreviveram, mas estima-se que 7.800 sobreviventes dos campos e prisioneiros de guerra tenham morrido nesse episódio. Então, o que ele diz ali, né, qual é a conclusão que ele extrai disso? Ele diz, bom, eu posso defender, ele chama isso numa tese compatibilista, ele diz, é verdade que nós não podemos escolher as nossas crenças, às vezes as crenças que eu formo, elas dependem das evidências à disposição, mas isso não significa que eu não devo ser responsável, então, pelas crenças que eu tenho. Alguns, então, uma tese que vocês poderiam apresentar contra o Clifford, né, é que nem sempre eu tenho condições, né, de formar, não tenho controle intencional, então não tenho como monitorar todas as possibilidades e todas as informações relevantes para as minhas crenças. Portanto, essa ética da crença é alegar, né, que é obrigatório e que eu devo acreditar somente naquilo que eu tenho indícios, é uma suposição que não é defensável, porque muitas vezes nós temos indícios muito pobres, né? Como tu vai exigir uma ética assim tão rigorosa se a pessoa não tem condições de monitorar o mundo, né? Da maneira razoável. Ele diz, bom, mas mesmo assim nós temos como defender uma tese, né, de que nós devemos ser responsáveis com as nossas crenças, e ele diz que essa tese ela se baseia no mesmo, supondo então que o acesso à informação seja pobre, que eu não tenha controle intencional dos conteúdos, eu formo um certo conteúdo com base naquilo que o mundo oferece para mim, mesmo assim eu tenho dever intelectual e moral, né, de procurar indícios, porque eu posso escolher aceitar ou não aceitar certas coisas que fazem uma diferença no que nós acreditamos. Muito embora seja difícil prever quais as crenças específicas que fariam diferença, né, para aquilo que eu estou supondo. Então ele diz que uma ética da crença tem que ser construída não tanto, né, em relação à noção de evidência, embora ela seja importante, mas principalmente em relação ao cultivo de virtudes intelectuais e no contra-ataque a vícios intelectuais. Por exemplo, nós temos que criar uma cultura, então, de abertura mental e de contra a preguiça, né, intelectual. Nós temos uma obrigação de fazer assim, de encontrar, de satisfazer ou violar essa obrigação, faz uma diferença para o que nós acreditamos. Ele diz, então, que o fundamento da ética deve ser a noção de obrigação intelectual, e essa obrigação intelectual é colocar o sujeito, né, fazer com que ele se sinta forçado a fazer certas escolhas na medida em que ele exercitou do modo mais engajado e mais habilidoso certas qualidades intelectuais que todos nós temos. Então não existe, vocês podem dizer que o contexto que o Clifford ofereceu do marinheiro é um contexto ideal, que normalmente as nossas crenças não seguem esse tipo a formação de crenças, né, ela não se dá, né, nesses contextos, mas o que o Pius aqui está sugerindo é que mesmo que isso seja verdadeiro, isso não exime o sujeito de ter uma responsabilidade
com relação às próprias crenças, e essa responsabilidade está naquilo que ele pode manipular. Então, mesmo que o mundo seja pobre, digamos, de informação, eu tenho que procurar, não posso me eximir da responsabilidade por isso, né? Porque o núcleo da responsabilidade está no papel ativo que o sujeito pode desempenhar em relação à crença, e não na parte passiva, né? Que é a parte que o mundo responde pelos dados, né? Que nós vamos manipular para formar as crenças que são relevantes. Tá? Acho que são essas três partes aí, então, três coisas que eu queria apresentar para vocês. Espero que a minha apresentação ajude um pouco a vocês terem intuições, pelo menos, de como atacar o Clifford, né? Além desse texto do Pius aí que eu mencionei, tem um texto do Aires Almeida, que eu já coloquei lá no Moodle, vocês podem dar uma olhada. Mas também procurem, vocês são mais espertos que eu na internet, procurem ética da crença, assim, na internet deve ter muita coisa, e aí vocês vão encontrar teses e disputas, né, que vocês podem fazer em relação a essa proposta que eu acho muito simpática e muito importante, que é o que o Clifford, né, defendeu. Tá bom? Um abraço, então, bom estudo, e amanhã à noite a gente se encontra.